tonight as we begin, we have such a Então, tremendous nesta message. noite, enquanto nós começamos, nós temos uma mensagem And tão we saw tremenda. that Jesus was preaching. E nós vimos que Jesus estava He pregando. was preaching about the Beatitudes. Ele estava pregando a respeito das And he was bem-aventuranças. preaching on the mount, the Sermon on the Mount. Ele estava pregando no Sermão do Monte. Ele estava pregando no And he was monte. essentially defining to the generations E to ele come, estava that generation essencialmente until now. definindo para as gerações que viriam. Daquela geração até The agora, church that gets to a enter igreja, into the glorious ele kingdom está of Yahweh. definindo a igreja que vai entrar no glorioso reino de Yahweh. And he presented some benchmarks there. E ele apresentou algumas marcas And he registradas said, lá. blessed are the meek, the poor in E ele spirit. He disse: began with the poor in spirit. bem-aventurados os mansos, os humildes, os pobres de espírito. Then he said, those that mourn. Então ele disse: aqueles que choram. Then he said, the meek. Então ele disse: os humildes, He os talked about the mansos. merciful. Ele falou a respeito dos Then he talked about misericordiosos. those that are persecuted for Então ele righteousness. falou a respeito daqueles que são perseguidos por causa da He did not forget justiça. the purity of heart. Ele não esqueceu da pureza de coração. And then he E então ele disse That persecution would be a standard. que a perseguição seria um padrão. When you're walking the highway of God, Quando você está persecution would be a andando standard of no God. caminho de Deus, a perseguição será um padrão de Deus. Then he said, blessed are those who Então are ele disse: persecuted for the sake of righteousness. bem-aventurados aqueles que são perseguidos por causa da justiça. E então, When you look at all those aspects quando of você blessedness olha that he laid todos before esses the church, aspectos das bem-aventuranças que ele colocou diante da igreja, they're the total contrast of what the elas world são defines o as contraste, blessedness. um contraste total com aquilo que o mundo define como bênção. In fact, Na verdade, in some versions it says, em happy algumas are those that versões mourn. ele diz: Happy are those that are poor in felizes spirit. são Happy, aqueles que use the word choram, happy. felizes são aqueles que são pobres de espírito. Em outras versões ele usa a palavra felizes em vez de bem-aventurados. And so you can tell Então você pode dizer that is not your definition of happiness in que the world. esta não é a sua definição de felicidade no mundo. And so you can clearly see Então você pode claramente ver that is the exact opposite of what the world que é calls happy or exatamente blessed. o oposto daquilo que o mundo chama de feliz ou bem-aventurado. The world never likes mourning. O mundo não gosta de chorar. Into funerals and mourning. Nos funerais e No, chorar. they don't like that. Não, eles não gostam disso. So for you to tell them that happy Então, or para blessed você are you when dizer you para mourn, eles que vocês que choram são bem-aventurados quando vocês choram, it totally defeats logic, the logic of this isto world. derrota totalmente a lógica deste mundo. And then we saw that he said, E então happy or nós vimos blessed que ele are disse: the poor, are the meek. bem-aventurados ou Those are not felizes things são that os the world pobres pursues. ou os humildes. Essas não são as coisas que o mundo busca. So Jesus was talking about the Então things that Jesus define the estava church, falando a that is walking on the narrow respeito way. Ele estava definindo as coisas que definem a igreja que está andando no caminho The identity that estreito. marks the church, A that walks the narrow way. identidade que marca a igreja que anda no caminho estreito. And when Jesus was doing so, E quando Jesus estava fazendo he was isso, trying to help the church ele estava tentando ajudar a igreja that she may be able to take a spiritual para audit que ela of pudesse herself on this fazer pilgrimage to uma the kingdom of God. auditoria de si mesmo enquanto ela está nesta peregrinação em direção ao reino de Deus. Até o ponto em que a cada momento você precisa estar examinando-se a si mesmo. E nós vimos muito claramente, o povo abençoado, que ele ainda foi mais longe naquele sermão da montanha. When he said, the Quando salt ele of the disse, earth, o sal da terra, that you are the salt que of the earth, vocês são o sal da terra, the light of the world. a luz do mundo.
definindo para a igreja o dever dela e o papel dela. E ao mesmo tempo colocando diante de vocês a eficácia da cruz, a eficácia do sangue de Jesus para transformar o mundo. E então, em um ponto, ele agora começou a falar a respeito da árvore. A árvore que produz frutos, que uma árvore boa só pode produzir frutos bons. E que uma árvore má produzirá somente frutos maus. O Senhor está tentando ajudar a igreja. Então ele falou a respeito do caminho estreito e do caminho largo, da porta estreita e da porta larga. E ele aconselhou a igreja a andar no caminho restrito. E essa é a visão que nós vimos da última vez que eu vim aqui, quando o Senhor falou durante a noite. E o Senhor disse que Ele está convidando essa geração para ir e andar no caminho de santidade, para andar no caminho estreito. Que maravilhoso convite! Então nós vimos que no final disso, então ele jogou uma bomba e esmagou. Ele golpeou a igreja. Ele golpeou a humanidade. Quando repentinamente ele disse que nem todos aqueles que o chamam de Senhor, Senhor, entrarão no reino de Deus. Então, isso abriu um entendimento muito grande que Jesus estava falando a respeito do juízo que estava vindo. E hoje, antes de eu vir, Deus Pai, Ele falou por voz. E Ele disse: o Pai ama o Filho. O Pai ama o Filho. E Ele quer que as pessoas creiam no Filho. Que esta é a vontade de Deus. Então eu entendi o que ele falou na mensagem, a respeito da mensagem desta noite. Por voz, a voz de Deus Pai. Provavelmente há 5 ou 6 horas atrás, 5 horas e meia atrás, que o Pai ama o Filho. Então nós vimos que o juízo que está vindo, da igreja, que enquanto nós falamos a respeito da vinda do Messias, que vocês estejam totalmente despertos para isso, que vocês estejam despertos para estes eventos. Então a nossa escritura de referência tem sempre sido o livro do Apocalipse, capítulo 20, versículos de 11 a 15, que descreve o juízo final, quando todas as pessoas ficarão de pé diante do Senhor, seu Deus, o seu Criador, e prestarão contas totalmente. E eu vi que antes de eu vir a vocês na quarta-feira, o Senhor me mostrou aquele juízo, e então por voz, Deus Pai por voz disse: eu preciso de uma prestação de contas total. E ele me fez entender que ele estava dizendo isso para aqueles que estavam tentando apelar e dizer não, mas enquanto eles diziam não, ele dizia não, eu preciso de uma prestação de contas total. Ele me fez entender isso.
Eles estavam tentando argumentar por voz. voz. And then today, E então hoje, if I come to you by antes de eu vir a vocês por voz, when I was asleep, quando eu estava dormindo, then it says the Father loves the então Son. ele diz, o Pai ama o Filho. Then I understood the will of God Então that we're eu going to have entendi today. a vontade de Deus com a qual nós vamos lidar And hoje. so we find that in the Então, entire scripture, nós descobrimos que em toda a Escritura, in the whole em Bible, toda a Bíblia, there has been a relentless effort tem havido um esforço by the Lord contínuo pelo to Senhor always awaken man para sempre despertar o homem on a perpetual basis, em uma base perpétua, to awaken you to be aware para that there is a despertar final judgment vocês, coming. para que vocês estejam cientes de que há um juízo final At the close vindo. of time, Quando o tempo se at the fechar, end of human no history, final da história humana, when this earth will be quando finished, esta terra the acabará, heavens will be os finished, céus acabarão a new earth created, e uma nova terra and a new criada heaven e um created, novo céu criado. and then the new E Jerusalem, então a nova the Jerusalém, eternal home of the o righteous. lar eterno dos justos. So when you look at the entire Bible, Então, if you just quando try to você go through olha the em entire toda a Bible, Bíblia, tente passar por toda a Bíblia, you find that the Holy você vai Spirit has been very descobrir consistent and que o Espírito relentless Santo tem sido muito consistente e continuamente está informando a humanidade de que, veja, há um juízo final vindo. Prepare for that judgment. Prepare-se para aquele julgamento. Just be aware that there is accountability Simplesmente coming. esteja ciente de que há prestação de contas vindo. E é por isso que nós passamos pelo livro de Mateus, capítulo 7, Verses 21 to 23. versículos de Can we get back 21 a there again? 23. Podemos voltar lá novamente. Hallelujah. Aleluia. Matthew chapter 7, Mateus, capítulo 7, verses 21 to 23. versículos de 21 a 23. And it says the E following. ele diz o seguinte. Again, once you are there, we read together. Novamente, quando vocês chegarem lá, nós The vamos book ler of juntos. Matthew chapter 7, and tonight is very O long. livro de Mateus, capítulo 7. Hoje será muito Very long longo. message. I need Uma to finish mensagem up. I muito need to try to longa. wind up Eu on this very preciso important terminar. aspect Eu of the preciso final agora judgment começar of a God. terminar este aspecto muito importante do juízo final de Deus. When finally Christ Jesus Quando will finalmente sit on his white, Cristo super Jesus glorious vai throne. sentar-se no seu branco, no seu trono branco e super glorioso. And then he will judge all men that ever lived. Então ele julgará todos os homens que já viveram. The Bible tells us E a Bíblia nos diz that for the Christians there is therefore no condemnation for those who are in que Christ para os Jesus. cristãos, entretanto, não há condenação para aqueles que estão em Cristo And so Jesus. for you that enter the rapture Então, into the kingdom para of vocês heaven, que entrarem no arrebatamento no reino do céu, there has been a great feeling that you may not há appear um here. grande sentimento de que vocês não comparecerão aqui. Mas mesmo que você apareça There is lá, therefore no condemnation for those portanto, who are in Christ não Jesus. há You'll be coming condenação from para heaven to aqueles go que before estão the em throne Cristo and then Jesus. go into the eternal Você state. virá do céu para comparecer diante daquele trono, Even e if então you were to irá. appear, you would be coming from Mesmo heaven se and going você there on tivesse your way que to the eternal comparecer, state. você viria lá do céu, de onde você já estava, comparecerá diante do Senhor e então voltará But para a as far as we condição understand in eterna. Scripture, Mas até onde nós entendemos das Escrituras, the ones that enter the rapture, é que aqueles que entram no arrebatamento, eles também são julgados, mas eles são julgados diante do trono do juízo de Cristo. É outro trono. Eles também darão contas da sua vida, prestarão contas. Como que eles viveram suas vidas na terra. Mas finalmente, aquele se tornará uma cerimônia de recompensa, uma cerimônia de premiação. Este comparecimento diante do trono. Aleluia!
of a ceremony. Então é por isso que é um grande privilégio vir a vocês nessa hora com essa tremenda mensagem do Senhor. Hallelujah. Então vamos a Mateus capítulo 7, versículos de 21 a 23 e ver o que o Senhor está dizendo para vocês a respeito deste julgamento. Então nós vamos abrir para mostrar para vocês o que é que Deus está dizendo para vocês a respeito daquele juízo. Ele diz, nem todos os que me dizem Senhor, Senhor, entrará no reino do céu. Essa é uma declaração muito chocante. É uma coisa muito boa dizer Senhor, Senhor. Todos vocês, enquanto vocês oram, vocês clamam a Ele, falam com Ele e dizem Senhor, Senhor. Mas ele diz, nem todo que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino do céu. Supostamente é uma coisa muito boa que vocês falem com o Senhor e digam, Senhor, Senhor. Entretanto, ele diz, nem todos os que me dizem Senhor, Senhor, entrarão no reino dos céus. Isto é um choque. É chocante, é um impacto, é uma advertência para a igreja. Novamente, nem todo aquele que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, the one who does the will of my Father who is in heaven. Mas apenas aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. Foi isso que esta parte que o Senhor falou comigo nesta noite por voz. A vontade de Deus. Nós vamos entender hoje, porque nós vamos perguntar que vontade é essa de Deus que os cristãos que estão ouvindo hoje, estão andando na terra hoje, eles têm que fazer para fazer a vontade de Deus. Ele está dizendo that says Lord, Lord to him will enter que nem todo aquele que diz Senhor, Senhor para ele entrará no reino dos céus. E então ele diz, mas somente aqueles que fazem a vontade do seu Pai que está no céu. Então, isso agora tornou-se um lugar muito importante para vocês como igreja, para poder fazer uma auditoria de si mesmos e perguntarem-se a si mesmos, eu realmente estou fazendo a vontade do Pai do céu, para que eu não fique desapontado naquele dia? Você pensa, aqueles com quem ele falou isso, eles achavam talvez que estavam fazendo a vontade do Pai que está no céu. Aqueles que estavam dizendo Senhor, Senhor, eles estavam achando que eles estavam fazendo a vontade do Pai, somente para ficar chocados naquele dia final, no portão da eternidade, na porta da eternidade. Foi dito a eles então que agora eles não podem entrar e eles estão indo para o inferno, que eles estão indo para o lago de fogo. Isso é chocante para um cristão, é um grande choque. É por isso que eu quero ser o mais profundamente possível para nos ajudar a entender. Who are these that are doing the will of the Father?
the will of my Father Quem in são heaven. estes que fazem a vontade do meu Pai que está no céu? The will of the Father of Christ in heaven. A vontade do Pai de And what does Cristo it que mean está to no do céu. the will of God the Father while you're on the earth? E o que é que significa fazer a vontade de Deus Pai enquanto você ainda This está is na what he's terra? talking about here. Very powerful É disso que ele está falando, coisas muito poderosas. Verse 22. Versículo Many will say 22. to me on that day, Muitos me dirão naquele dia, Lord, Senhor, Lord, Senhor, did we not prophesy in your name? acaso não profetizamos nós And em in your teu name nome? drive out demons? E em teu nome não expulsamos And in your name demônios? perform many miracles? E em teu nome não realizamos muitos milagres? Bem Many things aqui, come out. muitas coisas He surgem. says, those Ele that will be diz, disappointed at the great white aqueles throne judgment. que vão ficar desapontados diante do grande trono branco do juízo, He says, ele diz, they are not going to be few. eles não serão He poucos. says, many Ele diz will say muitos. to me. Again, Dirão para again, mim. again he says, Novamente, verse ele 23. diz, Verse no versículo 22, 22, many will say to me on that day. muitos me dirão naquele dia. Again, Novamente, the key words there. a palavra-chave lá, One of them is many. uma delas é Meaning muitos. there will not be few. Se ele fala muitos, é porque não That serão means poucos. many will go to hell. Isso significa que muitos irão para o Many inferno. will be disappointed. Muitos ficarão Many desapontados. Christians, many that you see in the Muitos church. cristãos, muitos que você vê na He igreja. says many, not few. Ele diz Multitude, muitos, many. significando muitos, não poucos, uma multidão, muitos. But the flip side of that Mas o outro lado is disso the good news to you also. são as boas novas Which para also você implies também, many will que enter também heaven. implica que muitos entrarão no céu. So you can catch on to Então that. You você can hold pode on to that agarrar now. isso, você pode agarrar isso Because agora. many will say to Porque me, ele Lord, diz- Lord. Again, many will say to me on that day. Ele diz, muitos me dirão naquele So dia. you see the word many there gives Então us so você much vê information. que a palavra muitos aqui nos dá tanta informação. It tells us that those that have been Nos in the diz church today, que saying they aqueles are que têm Christians, estado na will be igreja so hoje many that will be dizendo disappointed on que that day. são cristãos, serão muitos deles que ficarão desapontados naquele dia. There will be very many that, again, because of Swahili, there will be very many Haverão that will be disappointed on that day. muitos que ficarão desapontados naquele dia. That you see in the church today. Que você vê na igreja hoje. That will be told, no, you cannot enter heaven. Que vai ser dito a eles, não, vocês não podem entrar There will no be céu. very many. Serão muitos. Thank you, Niswan. Thank you. The Lord bless you. So there will be very many. Então serão muitos. There will not be few, in other words. Não serão poucos, em outras Those palavras. that will be disappointed at the Aqueles entrance que to the ficarão eternal state. desapontados na entrada do estado eterno. But on the flip side of that Mas word, do many, in outro that lado phrase, in desta that statement, palavra muitos, nesta frase, nesta declaração, the words of Jesus himself. as palavras do próprio The flip Jesus. side of it is that O also outro many lado will disso enter é heaven. que também muitos entrarão no céu. Because he's trying to look at the Porque ele proportion, está the numbers tentando that will be olhar a disappointed. proporção, o número de pessoas que ficarão So he gives desapontadas. you hope that actually many Então will ele enter te heaven. dá esperança de que também muitos entrarão no céu. Many also, not a small number, will be disappointed. Enquanto muitos também, não é um número pequeno, ficarão desapontados. But he says, many will say to me Mas ele on diz, that day. muitos me dirão naquele dia. Again, the phrase in that, Novamente, that a text, frase that deste day, for the texto day of the fala great judgment of que God. aquele dia se refere àquele dia do grande julgamento final de Deus. That day Aquele dia essentially stands for the day essencialmente of the representa judgment of God, o when dia Christ the do Messiah will juízo de sit on the Deus, throne quando and Cristo execute the Messias se justice of sentará God, no trono accountability to every e man that they believe. executará a justiça de Deus e receberá contas de todo homem que viveu sobre a face da terra. So it's very powerful. Então é muito So it poderoso. brings account
account. He says, Então isso traz responsabilidade, porque ele diz aquele dia. E isto para vocês como igreja torna-se o ponto do despertamento. Vocês deveriam estar se perguntando a si mesmos, naquele dia, onde eu estarei? Há tantas marcas registradas, tantos padrões que ele coloca nesta mesma escritura, que deve te ajudar a navegar, te conduzir, a examinar-se a si mesmo, a sua vida cristã. É por isso que o Senhor me enviou para gastar tempo com vocês a respeito deste aspecto muito importante do tempo do fim. Porque ele está dizendo que quando você agora ouve que muitos dirão para ele naquele dia, quando você ouve esta palavra, naquele dia, que é o dia do juízo final, o dia da suprema prestação de contas, da total prestação de contas. Isto realmente deve despertar em você a pergunta: onde eu estarei naquele dia, quando eu tiver que comparecer diante do Senhor? E é por isso que está escrito nas Escrituras, para que você possa ler e estar desperto para o fato de que você não pode ser pego desprevenido. E ele disse que quando ele fala a respeito do terror que será aquele dia da prestação de contas, dentro deste mesmo sermão da montanha, você pode navegar-se a si mesmo e fazer uma total auditoria da sua vida cristã hoje. Por quê? Porque em um ponto ele diz: o sal da terra, a luz do mundo. Em um ponto ele diz: os mansos, os pobres de espíritos, todos os padrões da vontade de Deus, a vontade de Deus para a igreja, está colocado bem ali no livro de Mateus, capítulo 5. E hoje também nós vamos ver o livro de 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 3. Onde ele diz que a vontade de Deus para vocês é que vocês sejam santos, santificados. E nós vamos ver o livro de Romanos, capítulo 12, versículo 1, onde novamente ele define a vontade de Deus. Romanos 12, 1. Ele deixou muito claro por voz nesta noite. Ele falou comigo por voz nesta noite, quando ele disse que o Pai ama o Filho. Então, ele vai procurar aqueles que amam o Filho. Então, é a vontade de Deus, é o desejo de Deus que todos amem o Filho. Que se você não ama o Filho, se você não crê no Filho, então você não ama o Filho. Se você não crê no Filho, não tem como você crer no Pai. Porque somente por Cristo Jesus, o Filho de Deus, é que nós podemos chegar a Deus Pai, o Criador. Então nós vamos ver tudo isso. Mas isso vai ajudar vocês a entenderem na Escritura aqui, onde ele diz: nem todos os que me dizem Senhor, Senhor entrarão no reino de Deus, mas apenas aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. Você já pode dizer quase imediatamente que esta vontade é uma vontade celestial. Então nós vamos examinar qual é esta vontade de Deus que a igreja deste tempo tem que estar fazendo para que você não seja surpreendida naquele dia.
It's amazing. É impressionante. Porque estes que falam com vocês, algumas vezes, eles veem muito longe. Eles enxergam longe. Mas agora, todos têm a mesma oportunidade. Então ele diz no versículo 22, muitos me dirão naquele dia. Ele diz, muitos me dirão naquele dia. Isso significa que há um dia vindo, quando vocês que estão me assistindo através desta câmera aqui, e me ouvindo na rádio Jesus is Lord em todas as nossas pegadas, e eles, quando ele diz, muitos me dirão naquele dia, em outras palavras, ele está dizendo que um dia, o dia está vindo, quando literalmente cada indivíduo, cada ser humano, cada pessoa tem que comparecer e ficar diante do Senhor Jesus e responder a Ele, falar com Ele um por um. Toda língua confessa, todo joelho se dobra. Mas para vocês, como igreja, isso deve te despertar para o fato de que, uau, toda a multidão dos bilhões que viveram na terra terão que comparecer, e quando chegar a minha hora de ficar diante do Senhor e responder para o Senhor, então, enquanto todos os outros estarão observando, um por um terá que ir diante dele e falar pessoalmente, diretamente com ele. Então, cada um tem que pensar o que vai dizer para ele naquele dia, ou o que ele dirá de você naquele dia. Você falará com o Senhor diante dos bilhões de pessoas que andaram, que já viveram nesta terra, que estarão lá. Você falará sozinho com o Senhor e todos te ouvirão. Na utaongea, utajibu maswali zake Bwana Yesu, Bwana wetu Yesu Kristo. Wewe peke yako utamjibu, wengine wote dunia nzima umati wakisikiza vile unajibu. Wewe mwenyewe So very, very dreadful day. Então será um dia muito, muito terrível. E ele diz, muitos me dirão naquele dia, no dia do juízo, Senhor, Senhor, não profetizamos nós em teu nome? E em teu nome não expulsamos demônios? E em teu nome não realizamos muitos milagres? Então, eles estão apresentando a sua apelação diante deles. Eles estão apresentando o seu currículo vitae. O que eles fizeram? Eles estão apresentando o seu currículo vitae diante do Senhor. Mas a parte chocante é a resposta do Senhor no livro de Mateus 7:23. Okay, another scripture altogether. You know the scripture we are on? Can you tell them? Lakini ile kauli ya kushangaza kabisa ni kwenye kitabu cha Mathayo sura ya 7 mstari wa 21 hadi 23. Okay, the shocking part, the bombshell. Okay, a parte chocante, a bomba está no livro de Mateus, capítulo 7, versículo 23. Kitabu cha Mathayo sura ya 7 23. Jesus, que conhece literalmente todos. A supremacia de Cristo que todos nós compreendemos. A autoridade de Cristo todos nós conhecemos. O fato de que Ele é o nosso Criador, Ele criou todas as coisas no céu e na terra, isto nós sabemos. Ele conhece cada cristão, cada pessoa. Entretanto, olha o versículo 23, quando ele responde.
ponte. Quando eles disseram que no nome dele eles profetizaram, e em nome dele eles expulsaram demônios, e em nome deles eles realizaram muitos milagres. Então no versículo 23 ele joga a bomba. Então eu lhes direi claramente: eu nunca os conheci. Afastem-se de mim, vocês que praticam o mal. Esta é uma declaração muito chocante. Esta é uma declaração muito surpreendente para ser dita para os cristãos. Jesus respondendo isso para vocês, isso é um choque. Porque nós confiamos em Jesus. Nós confiamos em Jesus. Nós dependemos do Senhor Jesus. Entretanto, para Ele agora te rejeitar desta forma, é uma coisa muito chocante. E deixe-me ler em outras versões, onde ele diz, novamente estamos falando do versículo 21. Não, no versículo 23 ele diz, essa é a versão King James agora, ele diz, então eu declararei para eles, eu nunca vos conheci. Apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Então, a versão New American Standard diz, então eu declararei para eles, nunca conheci vocês. Então o resto está sendo colocado entre aspas. Apartai-vos de mim, vocês que praticam a iniquidade. Então a versão amplificada diz, então eu falarei para eles abertamente e publicamente, eu nunca conheci vocês. Apartai-vos de mim, vocês que agem iniquamente, que não levam em consideração meus mandamentos. Então você pode ver que é uma declaração muito aterrorizante. Apartai-vos de mim, vós que sois obreiros da iniquidade. Apartai-vos de mim, vocês que praticam a iniquidade. Apartem-se de mim, vocês que são iníquos, que praticam a iniquidade. Então, o simples fato de que o Senhor diz que não os conhece, eu nunca conheci vocês, se referindo a eles quando eles estavam praticando estas coisas, que eles diziam que estavam praticando. Ele está se referindo ao fato do tempo que eles estão alegando que eles estavam fazendo, pregando em nome dele e fazendo, expulsando demônios e praticando milagres. É a isso que ele está se referindo. Porque se ele tivesse dito, eu não conheço vocês, vocês poderiam tomar, agarrar o benefício da dúvida e talvez pegar mais leve. Você poderia dizer, ai, agora ele não os conhece, mas talvez antes ele os conhecia. Não! Ele diz, eu nunca, a palavra nunca determina que ele não os conhecia já naquele tempo quando eles estavam praticando aquelas coisas. E isso vem logo em seguida, quando em seguida o Senhor começa a falar a respeito da advertência contra os falsos profetas. Advertindo a respeito dos falsos profetas e então fazendo distinção entre os verdadeiros e os falsos profetas. Fazendo uma distinção entre os verdadeiros pastores e os falsos pastores. Distinguindo entre os verdadeiros apóstolos e os falsos apóstolos. Fazendo distinção entre o verdadeiro púlpito de Deus e o púlpito falso.
yale madhabahu ya uongo. And so this is such Então, a tremendous message to esta the é uma present day church. mensagem tão tremenda para a igreja deste dia presente. Because he's saying Porque ele está dizendo aqui that not everybody that says que nem I am a todo Christian aquele is a que diz Christian. que eu sou cristão é de fato um cristão. Yeye ni Mkristo. That not everybody that Que says nem that he is todo born aquele again que diz is que born é again. nascido de novo é nascido de novo. Ameokoka. Not everybody that says that they are Nem believers todo aquele are que diz believers. que são crentes são de fato crentes. And on Wednesday, I E na derived it for you from quarta-feira, the conversation Jesus eu was having derivei with para Israel. vocês da conversa que Jesus estava tendo com Israel. When he said that not all Israel is Quando Israel. ele disse que nem todo Israel é Israel. Not all Israel born by descent are the Que children nem of todo Abraham. Israel que nasceu pela descendência são filhos de Abraão. And then he brought in the matter of faith. Então, ele trouxe à tona ao When he assunto said da that the fé. promise of Abraham Quando was ele by disse promise, by que a election. promessa de Abraão era por promessa, era por eleição. Because he was saying Porque ele estava dizendo that if you went by descent, que ele veio por then you know that the descendência. first son he had was with Hagar. Então ele sabia que se fosse por descendência, o primeiro filho que ele teve foi com Agar. That was the first son Aquele foi that o they primeiro filho que ele teve, had, that Abraham had. que Abraão teve. But because it was the promised son, the son of the Mas promise, porque ele, agora Isaac era o filho prometido, o filho da promessa, o filho da eleição. Wait until it was now Isaac. Então, Abraão teve que esperar até agora, quando então veio But the Isaac. same thing happened with Mas a Jacob. mesma coisa aconteceu com Jacó, That if you had to go by que descent, se there você was a tivesse firstborn. que ir por descendência, tinha um primogênito. But then you see that before they had committed any sin, right in their wombs, the Lord had Mas already você chosen vê Jacob, que o the Senhor, one that would come out mesmo second. antes dos gêmeos cometerem qualquer pecado, quando ainda estavam no ventre, Deus já havia escolhido Jacó e rejeitado Esaú. And so this is such a tremendous Então, awakening. este é um tremendo despertamento, Because he's saying that it is the porque ele children está of the dizendo promise that are children of Abraham. que são os filhos da promessa, que são os filhos de Abraão. And then we saw what he said in the book of Matthew chapter Então 8, nós verses vimos 10 o to que ele 12. disse no livro de Mateus, capítulo 8, dos versículos 10 a 12. That even the Gentiles, when they will believe, they will come all the way Que from até as far as mesmo east, as far as os west, gentios, as far as north, se as far eles as crescem, south, and enter eles the kingdom viriam of do heaven norte, and do sit sul, with the do leste, patriarchs do of oeste, Israel. e então eles entrariam no reino de Deus e se assentariam à mesa com Isaac, Jacó e com os patriarcas de Israel, Abraão, Isaac e Jacó. And yet he says, Entretanto, and the ele sons of the diz kingdom will be left out, thrown out where que, they will be weeping entretanto, in the darkness, os filhos weeping do and gnashing of reino teeth. ficarão de fora e serão lançados no lago de fogo, onde haverá choro e ranger de We know dentes. that is not a good place. Nós sabemos que este não é um lugar bom. And so he was simply telling Então, them that they ele está needed to have simplesmente a faith dizendo like para the faith eles of que the eles Roman centurion. precisavam ter uma fé, a fé do tipo do centurião romano, So that they may enter the para kingdom que eles of God. pudessem entrar no reino de Deus. But that is what he's telling Mas you to é do. isso que ele está dizendo para vocês fazerem That not all também. those who are in charge are Que automatically nem guaranteed todos to enter aqueles the que kingdom estão of no God. controle estão automaticamente garantidos para entrar no reino de Deus. Ele diz não, There is faith. há fé. And he asks, E ele when the pergunta, Son of Man comes, quando will o he Filho find do Homem any vier, faith left on the earth acaso at all? ele encontrará alguma fé sobre a terra?